Um dos conceitos aí que eu percebi ao longo das dúvidas de vocês é a questão de termodinâmica, né? É a questão de troca de calor, mas é essencial que a gente apresente esse conceito, por quê? Porque a base da refrigeração é a troca térmica, é a transferência de calor, a mudança de fase. Eu não tenho como fazer o curso sem contar para vocês como isso se dá. E é muito importante também, apesar das contas assustarem um pouco os colegas, mas é importante também saber mensurar ou medir a quantidade de calor trocado, porque isso está relacionado à carga térmica do equipamento a ser instalado, está relacionado à carga térmica do ambiente, está relacionado à potência do compressor a ser instalado, ao tamanho do trocador de calor a ser utilizado. Por isso que a gente precisa medir, sim, troca de calor. E a gente começa medindo com coisas simples, como, por exemplo, a água, né? Que é o elemento mais básico que a gente tem, né? Vejam aí que um dos conceitos mais básicos do nosso curso é esse processo de mudança de fase. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas isso aqui é só para lembrar, então, que o nosso curso, a gente procurou sempre colocar animações, vídeos aplicados. Isso vai acontecer também em todos os outros módulos. Na sequência, aí eu começo mesmo a explicação do curso, falando um pouco sobre unidades, né? Está chegando mais gente aí, bem-vindos, boa noite. Então, a gente trabalha muito em refrigeração com algumas unidades básicas, né? Apesar do Sistema Internacional de Unidades usar metro, usar o watts, usar a pressão pascal, a verdade é que a gente usa muito polegada. Então, você vai encontrar lá a tubulação 3/8 de polegada. Você vai encontrar um aparelho que ele tem 12.000 BTU por hora. O vendedor fala 12.000 BTU, mas como é potência, tem que dividir pelo tempo. Então, veja que a carga térmica, exatamente, a gente precisa da carga térmica para definir qual é o aparelho a ser selecionado. A gente calcula isso, a gente estima com boa precisão, né? Então, vejo que a gente, apesar do Brasil ser signatário do Sistema Internacional de Unidades, a gente usa muitas unidades inglesas, né? A unidade inglesa é o quê? Usa para pressão PSI, né? Usa muito libra-força, usa muito BTU, quilocaloria, e a gente precisa aprender a fazer conversão. Eu coloco para vocês aí uma regra básica. 12.000 BTU por hora é igual a 1 tonelada de refrigeração, que é muito comum essa grandeza, e 1 tonelada de refrigeração é igual a 3.517 watts. Se você quiser escrever diferente, pode escrever também como sendo 3,5 quilowatts. E watts é a unidade de potência, né? Lembrando que James Watt foi o cientista, o engenheiro, o inventor. Ele não inventou a máquina a vapor, mas ele aperfeiçoou e ele fez com que ela tivesse a forma que foi produzida em grandes escalas, usadas em navios e no trem a vapor. Então, veja que unidades é importante essa tabela de conversão com vocês aí sempre, tá bom? Uma unidade muito importante nessa tabela é quilocaloria, né? 1 quilocaloria ela é equivalente a 4,18 quilojoules. Em vários exercícios eu estou usando 4,2 ou até 4 para arredondar e simplificar os cálculos, tá bom? Beleza. E outra questão importante também, olha, a gente tem uma atmosfera, que é a pressão atmosférica nossa ao nível do mar, 101 quilopascal, ela é igual a mais ou menos 14,7 PSI. Isso também vai ser usado bastante nos cálculos aí ao longo dos capítulos. Algumas propriedades termodinâmicas muito importantes. Calor específico, né, uma propriedade do material. A água é uma referência, então a água tem calor específico por definição 4,18 ou 4,2 kJ por quilograma grau Celsius. Como é que isso foi definido? Aí tem a explicação na apostila de vocês, né? A energia foi definida primeiro em caloria, depois foi feita uma equivalência de caloria para joule, né? E aí vocês têm essa explicação no texto. Aqui saibam que é uma propriedade termodinâmica importantíssima dos materiais. A condutividade térmica, né? Tem materiais bem isolantes, como poliuretano, polistireno, né? Que é o isopor, né? Que é a marca isopor, e tem também materiais muito condutores, que é o caso do cobre, do aço, o alumínio, são bons condutores. O cobre é muito utilizado em refrigeração, principalmente pela alta condutividade térmica e por ser um material maleável, bem resistente também. Temperatura, obviamente, é uma propriedade importante, pressão, entalpia,
densidade, tem várias outras, tem entropia, você tem também energia interna, né? Só que eu estou nesse processo aqui, simplificando e colocando só as básicas para vocês. Há uma definição muito importante, essa definição de calor, né? O calor é uma energia em trânsito, então não é muito correto falar assim, estou com calor. A verdade é que o calor, ele aparece sempre quando tem um corpo quente e um corpo frio. E esse calor pode ser transferido, como vocês já viram, por condução, quando os corpos estão juntos um do outro, pode ser por convecção, por meio de um fluido, que pode ser água ou um gás, ou pode ser também por radiação, que não precisa ter um fluido, né? A radiação, a energia eletromagnética do Sol, chega na Terra por meio de ondas, né? E essa onda passa pelo vácuo até chegar à Terra. Então vejo que calor está relacionado com esse processo de troca de calor, de troca de energia entre um corpo mais quente e um corpo mais frio. No final, vejo que eu tenho um corpo a 80 graus Celsius e outro corpo a 30 graus Celsius, o que vai acontecer? A tendência é esses dois corpos atingirem uma temperatura média. Se esses dois corpos aí tiverem a mesma massa e forem o mesmo corpo, vamos supor que fosse ali 2 litros de água a 80 graus Celsius e 2 litros de água a 30 graus Celsius, aí, como é o mesmo fluido, eu posso fazer uma média. Então vai dar 55 graus Celsius. Mas quando eu misturo materiais diferentes e massas diferentes, eu tenho que usar algumas equações. E aí que assusta algumas pessoas, né? Que é a equação de calor sensível e calor latente que eu vou mostrar na sequência. Veja ali, calor sensível, né? Ele acontece sempre quando eu tenho variação de temperatura. Por isso tem esse delta aqui. Delta é variação de temperatura. Sempre a fórmula vai ser dessa forma. Calor sensível igual a massa multiplicado pelo calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Vejo aqui que eu tenho uma chama e essa chama está aí aquecendo uma quantidade de água e tem um termômetrozinho ali. Isso é calor sensível, né? E aqui embaixo eu tenho esse exercício que eu dei para vocês ali, tem vários exercícios como esse, que é quando eu tenho uma massa de água fria mais uma massa de água quente, e eu quero saber a temperatura de equilíbrio, né? Nesse caso aqui, se as massas forem iguais, se a substância for iguais, significa o quê? Que o calor específico são iguais. Então, todo o calor que o corpo quente ele libera é recebido pelo corpo frio. Claro que na condição ideal, como se fosse num calorímetro, que eu não tivesse nenhuma perda de energia para o meio externo, porque, vejam, só o ar passar aqui em volta, ele está roubando energia desse corpo quente. Se eu tenho uma condição ideal, onde os dois corpos estão trocando calor somente entre si e não com o meio ambiente, eu posso dizer, se a massa for igual, que eu vou ter uma média de temperatura. Nesse caso vai ser o quê? 50 graus Celsius aqui. Mas isso só funciona quando as massas são iguais. E aí acontece a grande sacada, a grande invenção que levou ao processo de refrigeração. A compreensão da mudança de estado físico ou mudança de fase. Um corpo, quando ele está no estado sólido, por exemplo, um bloco de gelo, quando ele recebe calor, ele passa por um processo chamado de fusão. Quando aço fundido, ferro fundido, né? A gente chama ferro fundido. O que é ferro fundido, né? É um material, quando você tem a fusão, você tem ele passando para líquido, né? Por isso tem esses nomes aí. Quando o fluido está no estado líquido e ele recebe energia, calor, ele pode se vaporizar. Ao se vaporizar, vai para o estado de vapor. Chama-se vaporização. Quando o corpo está no estado de vapor, quando a substância, né, fica melhor a substância, correto? Quando ele está no estado de vapor e ele vai para o estado líquido, então eu tenho a condensação. E quando eu tenho do líquido, como eu pego 2 litros de água, eu vou transformar em gelo, né, em sólido, água sólida, eu tenho solidificação. Então é muito importante ter isso na cabeça sempre. Na área de refrigeração, nós trabalhamos sempre com 2 processos, vaporização e condensação. Praticamente esses 2, obviamente, quando eu quero formar gelo, eu também tenho solidificação, quando eu quero congelar os alimentos, evidentemente, né? Mais gente chegando aí, boa noite. Aí, vejam que eu tenho uma curva, né, esse gráfico, que ele representa muito o que acontece quando eu aqueço uma dada quantidade de gelo. Vamos supor que eu tenho aí 1 litro, vamos dizer, nesse caso ali,
vou ter que analisar, eu não lembro exatamente, mas a gente pode descobrir daqui a pouco. Eu tenho uma dada quantidade de gelo a menos 20 graus Celsius. E aí, eu preciso, quando eu dou energia para esse gelo, primeiro ele vai subir na temperatura até chegar a 0 graus. A água é uma substância pura, ela vai nesse caso, ela vai derreter, e derreter significa de passar de sólido para líquido, né? Nesse caso, derreter isso, eu vou ter uma mistura de líquido e sólido até o ponto, eu vou dando calor, mas eu não aumento a temperatura, até o ponto que todo o gelo derreta. Nesse processo do gelo derreter, eu vou ter o quê? Eu vou ter, só tenho líquido, só tenho água líquida. E nesse momento, então, com a água líquida, eu começo agora o processo de esquentar essa água. Esquentar a água até chegar a 100 graus Celsius, né? Que é o ponto 4. Nesse processo eu tenho calor sensível, calor latente e calor sensível de novo. Onde é que tem calor sensível? Quando muda a temperatura. Onde é que tem latente? Quando muda de fase. Quando é que eu tenho calor sensível aqui? Mudou a temperatura, passou de 0 até 100. Aqui passou de menos 20 até 20. O que me importa é a variação de temperatura. Nesse caso é 20 graus de variação de temperatura. Enquanto que aqui é 100 graus de variação de temperatura. Então, eu disse para vocês assim, eu tenho um gráfico. Se eu pedisse para vocês, qual é a massa de gelo que eu estou tratando aqui? Vamos fazer a conta? Vocês conseguiriam me dizer? Vamos pensar um pouquinho. A gente sabe que calor sensível é MC delta T. Então, eu estou dizendo que de 1 até 2 passou de 0 quilocaloria para 10. Então, significa que aqui é 10 quilocaloria. Eu não conheço a massa, mas eu conheço o calor específico da água. Eu disse para vocês que é 4,2 kJ por quilograma grau Celsius, mas tem uma coisa. A conversão de 1 quilocaloria é igual a 4,18 kJ. Logo, eu posso usar também nessa equação que o calor específico da água é de 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius. Então, eu conheço essa definição. E a variação de temperatura no primeiro caso foi 20 graus Celsius. Então, se eu fizer 10 dividido por 20, só tem um probleminha, que aí vamos corrigir. Na verdade, o calor específico da água, quando ela está no estado líquido, é 1 quilocaloria. Mas quando está no estado de gelo, é 0,5 quilocaloria por quilograma grau Celsius. Está aí no material de vocês. Então, eu vou dividir. Então, 10 por 10, eu tenho, na verdade, 1 quilograma de gelo sendo aquecido. Por que eu sei disso? Porque eu fiz a conta ao contrário. Eu peguei Q igual a MC delta T, e aí eu fiz o quê? Eu fiz massa é igual a Q sobre C delta T. Como eu sei que o C é 0,5 e o delta T é 20, então eu dividi o 10 por 10, que dá 1 quilograma, né? Então é só para lembrar que tem esse gráfico aqui, daqui a pouco eu mostro o exercício passo a passo para vocês. Já nessa figura, eu tenho o congelamento da água. Começo com a água na temperatura 1, T1, a temperatura vai baixando do ponto A até o ponto B, até chegar na temperatura 0 graus Celsius, que é o ponto de congelamento da água, e a partir daí, a água começa a congelar, de B até C. E mantém a temperatura constante. E depois, a gente vai ter de C até D o resfriamento do gelo, né? E aí vejo que eu tenho T2 aqui no final. Nesse caso, eu continuo tendo calor sensível, calor latente e calor sensível aqui. Lembrando que o calor latente de congelamento da água é igual ao calor latente de fusão, né, do gelo, que é 336 kJ por quilograma. Na sequência, então, vejo aí que a fórmula do calor latente, eu estou dando aqui para vocês, quando muda de fase da substância, né, quando há alteração de fase, de estado físico, eu tenho que usar essa equação, massa vezes calor latente, que esse valor aqui depende da substância, o calor latente, né? O começo de tudo, né, nossa refrigeração, começa com um médico, William Cooley, que tinha um interesse de reduzir a temperatura dos pacientes com muita febre. Esses dias eu assisti um vídeo sobre a história dele, e ele não inventou a refrigeração, esse conceito, porque queria inventar a máquina e fazer gelo. Ele queria salvar vidas. E ele descobriu, por meio de seus experimentos, ele fazia esses experimentos de baixar a temperatura dos pacientes, descobriu que se ele baixasse a temperatura do éter, que está aqui, ó,
com uma bomba de vácuo manual, né? Ele tirava a pressão aqui, reduzia a pressão do éter aqui, o éter vaporizava muito mais fácil. E com isso ele conseguiu formar uma pequena película de gelo aqui. Apesar disso não ter valor comercial no momento, isso ser publicado nos eventos da época, William Cullen morreu sem saber como isso ia alterar o destino da refrigeração, ia revolucionar essa área. Por quê? Porque ele conseguiu descobrir que quando um fluido evapora, ele retira muita energia que está do meio. E ele, se tiver a baixa pressão, retira muito mais calor ainda. Então vejo que essa é a base da refrigeração. A mudança de fase desse fluido, que é um fluido volátil, e fluido volátil é o éter, a amônia, por exemplo, aí o R134, são fluidos voláteis, né? Que o álcool, quando você bota na pele, ou mesmo o éter, quando você coloca na pele um pouquinho desse produto, dessa substância, você sente a pele gelando, porque ele retira energia da tua pele para mudar de fase. Daí vem, né, o uso da refrigeração, que é essa animação que eu mostro para vocês, né? Eu tenho um compressor aí, e esse compressor está fazendo a circulação do fluido entre esse recipiente, né? Essa esfera transparente que está a baixa pressão. Então veja que aqui o fluido evapora na esfera da esquerda, o fluido está evaporando, ele evapora, o vapor é absorvido pelo compressor, o compressor vai bombear, ou seja, comprimir esse fluido, vai aumentar a pressão, esse fluido agora vai entrar nessa esfera da direita aqui, a alta pressão, e ele vai entrar aqui e vai mudar de fase, vai passar para o estado agora de líquido. Esse líquido agora volta para cá, passa por um dispositivo de expansão e retorna a baixa pressão no evaporador. Veja que aqui eu tenho uma pressão mais baixa, aqui no meu manômetro aqui, e uma pressão mais alta. Essa é a ideia básica, o fundamento da área de refrigeração. Para que esse processo aconteça, quando esse fluido está evaporando, ele está roubando, retirando calor aqui de todo esse meio aqui. Faltou uma setinha aqui dizendo, ó, calor entrando. E aqui ele está dissipando energia para passar do estado de vapor para o estado de líquido. Essa figura, então, mostra muito bem o nosso processo de refrigeração, que é o ciclo básico de compressão de vapor que vocês vão ver agora. Está aqui o exemplo. Aqui está o condensador, o evaporador. Vejam, eu quero que vocês consigam perceber que isso aqui é a mesma coisa representada de maneira diferente, né? Vamos voltar, olha aqui, ó. O evaporador é isso aqui, ó, evaporador. Aqui é o condensador, compressor, dispositivo de expansão. Vejam a sequência do evaporador para o compressor, do compressor para o condensador, do condensador para o dispositivo de expansão. Vejam ali agora. Então, o evaporador, o fluido, ele passa pelo evaporador, retira calor do meio, e ele vai no estado de vapor superaquecido, vai entrar no compressor, vai ser comprimido e bombeado e deslocado e movimentado até o condensador joga calor para fora. Então, imagine que a temperatura do ambiente esteja 32 graus Celsius, o condensador precisa estar no mínimo a cerca de 10 graus Celsius acima, para poder ser eficiente esse processo de troca de calor. O professor Joaquim saiu da webconferência, mas ele trabalha muitas vezes com simulação de refrigeradores. A Multibras, a Embraco, eles fazem muito isso, colocam o refrigerador ali numa câmara de testes que fica às vezes a 50 graus. E tem que funcionar, porque os refrigeradores muitas vezes são exportados para o mundo todo, né? Então eles fazem testes em situações extremas, né? Em regiões muito quentes, para ver se ele vai dar conta. Então, para cada, obviamente, você pode alterar as características, né, da pressão do fluido para que ele possa trabalhar numa temperatura maior. Voltando aqui, o fluido passou de vapor para o estado de líquido e ele entra no dispositivo de expansão, que pode ser um capilar, uma válvula de expansão termostática ou até um pistão, no caso de alguns splits. E ele volta a baixa pressão a ingressar aqui no evaporador, repetindo o ciclo. Então esse é o ciclo básico de refrigeração. Aqui eu tenho, só para vocês verem de uma maneira diferente, né? Eu tenho aqui a mesma coisa, só que agora aqui eu coloquei uma válvula para vocês verem, aqui tem um visor de líquido, né? Aqui tem um tanquezinho aqui
de líquido e vocês veem o mesmo processo, só que agora está ao contrário, o evaporador está aqui, ó, o calor é absorvido pelo evaporador, então veja que o fluido, né, ele vai agora ali para o compressor R22, aqui tem as pressões, né, ele vai agora passar para o condensador, vai dissipar calor, vai estar no estado líquido, vai entrar aqui, ó, tem aqui provavelmente aqui é um filtro secador, um visorzinho de líquido, uma válvula, e volta o sistema. É a mesma coisa desenhar de outra forma. Eu fiz questão de colocar para vocês verem que a gente encontra o ciclo desenhado das mais diferentes formas. E aí, falar um pouquinho já falei para vocês um pouquinho da termodinâmica, um pouquinho sobre a condução, né? Condução que é essa forma de transferência de calor que acontece quando um fluido, quando o calor atravessa por meio do contato físico. Então, nesse caso, se eu conheço a temperatura 1, a temperatura 2, e a temperatura 1 é maior que a 2, existe um fluxo de calor desse lado da parede, do lado esquerdo para o lado direito, que é calculado dessa forma aqui, ó. K, que é a condutividade térmica da parede, a área superficial, vezes a variação de temperatura entre os dois lados, sobre a espessura aqui da parede. Então, essa é a condução. Tem um videozinho ali, não sei se vai funcionar, vamos ver se funciona. Não vai funcionar, só vai me prejudicar. Vamos ver se eu continuo aqui, vamos ver se ele vai. Era para estar funcionando o hiperlink, então eu espero ele agora aqui, vou tirar daqui, a gente continua, depois eu mostro. Na prática, vejo que eu tenho aí um ambiente, e aí olha o que acontece, eu tenho métodos combinados de transferência de calor, né? Eu tenho ali a condução pela laje, a condução pela telha de barro, a convecção aqui em cima do telhado, a condução pela parede, a radiação solar, a convecção interna aqui dentro, a geração de calor. Então vejo que na prática eu tenho tudo combinado. Não é tão simples assim, que tem uma paredezinha, né? Aí eu falo um pouquinho agora do resumo agora de conforto térmico, né? Lembrando que o Paul Fanger, ele criou essa escala de conforto. Então, quando você está aqui acima de 0, é quente, e abaixo de 0 é frio. Então, você pode perguntar para as pessoas, numa escala de 0 a 3, ou 0 a menos 3, qual a tua sensação? Se você se sente pouco frio, levemente frio, dá menos 1. Se você sente levemente calor, dá mais 1. Se você sente muito quente, dá mais 3. Muito frio, menos 3. Se eu fizer isso numa sala com 100 pessoas, é provável que eu consiga descobrir um valor médio, né? E eu digo qual é a condição de conforto daquele ambiente. Se a maioria estiver apontando para o lado direito, é provável que o sistema de ar-condicionado não está atendendo as considerações, as necessidades de conforto dos ocupantes. Porque conforto é uma definição, né, que tem a ver com o bem-estar da pessoa no ambiente. E depende um pouco de condições pessoais, né, que é o metabolismo da pessoa, né, as vestimentas, e depende de variáveis ambientais, que é a temperatura, a umidade relativa do ambiente, a temperatura média radiante das paredes, né, e até mesmo a velocidade do ar que atinge as pessoas. Claro que com o tempo, depois da década de 70, diversos outros estudos foram feitos e descobriu, por exemplo, que a sensação de conforto depende também se a pessoa ela é mais obesa, se ela é muito magrinha. Um idoso tem uma sensação de conforto diferente de um mais jovem, a mulher tem diferença de sensação do que o homem, né? Geralmente a mulher é mais sensível, e assim por vai. Então, conforto térmico é essa definição subjetiva que nos ajuda muito a projetar sistemas de climatização. Via de regra, é considerado confortável ambientes da ordem de 24 a 26 graus Celsius e umidade relativa da ordem de 40 a 60%, mas a gente sempre trabalha nos nossos cálculos de carga térmica com 25 graus Celsius e 50% de umidade relativa interna, como condição de conforto. Aqui, principalmente aqui na Grande Florianópolis, a gente faz isso. Carga térmica, né? Vejo que vocês estudam tudo isso e aí vem a aplicação. E a carga térmica, ela pode ser carga térmica de refrigeração ou carga térmica de climatização. Nesse caso, eu tenho aí um ambiente e ele recebe calor de radiação solar que atravessa o vidro, a condução pelas paredes, a própria iluminação aquece o ambiente, as pessoas, os equipamentos que geram carga, como televisores, multimídia, cafeteira, qualquer equipamento que gere calor. As paredes internas também estão trocando calor,
pode receber calor por cima, pela cobertura, pelo ar externo que penetra, por infiltração ou mesmo de maneira proposital por uma tomada de ar externo e assim por diante. Carga térmica, então, é essa quantidade, essa taxa de energia que precisa ser retirada do ambiente para que as condições de conforto sejam estabelecidas. Então, veja a definição de carga térmica. É a quantidade de energia que precisa ser retirada ou adicionada no inverno, corrigindo a definição, para que as condições de conforto sejam estabelecidas. A carga térmica, como eu disse, pode ser também para refrigeração. Está aí o professor Marcos Garcia, ele pode depois dar uma palhinha para nós, ele me conta que ele trabalhou ali, acho que mais de 15 anos ali na Electrolux, e ele diz que muitas vezes as pessoas queriam colocar um boi inteiro dentro do freezer, né? Só que não é bem assim. Os equipamentos são projetados para atender como carga térmica de aproximadamente 20% do seu volume em massa. Significa que você não pode se exceder num prazo de 24 horas, claro. Então tem um exercício ali na apostila, no livro, que mostra que se você colocar 40, 50 quilos de carne num freezer e querer que ele vá congelar tudo em 18 horas, pode ter uma péssima surpresa de estragar o produto. Então, você tem que ler os requisitos do seu equipamento. Por isso que é importante o conceito de carga térmica também de refrigeração, que principalmente a gente vai considerar duas parcelas principais, que é o produto que tem que ser congelado ou resfriado, né? Ou mesmo ele entra às vezes uma carne fresca ou uma carne congelada, depende. Se a carne estiver fresca, ela estiver na temperatura de 5, 10 graus, a gente chama de carne fresca, ela vai ter que muito calor latente ser retirada dela, para ela mudar de fase e solidificar. Agora, a condução vai penetrar, mesmo que eu use aqui o isolante térmico, o poliuretano, que é um bom isolante, sempre vai ter entrada de calor. Vai ter um pouco de filtração, pode ter uma lâmpadazinha ali dentro, um ventiladorzinho. Isso é carga térmica, que é a quantidade de energia ou a taxa de energia que eu tenho que tirar de dentro do refrigerador ou do freezer para manter as condições de conservações adequadas. Veja que é um pouquinho diferente o conceito. Nesse caso, agora, é retirar mesmo, né? E aí, finalizando essa parte mais agora de introdução, para a gente fazer um break aí, vocês fazerem perguntas, eu coloco ali o conceito de consumo de energia, né? Muitas pessoas não sabem, mas quilowatt-hora, como você quiser dizer, na verdade não é potência, é unidade de energia. Por quê? Porque quilowatt, na verdade, o Kzinho significa 1000, o watt significa joule por segundo, e a hora, eu posso converter hora por 3.600 segundos. Tem segundo aqui em cima, tem segundo aqui embaixo, corta, fica o quê? O que fica? Joule. Então veja que 1 kWh é igual a 3.600 kJ. Então quando você olha ali, na tua etiqueta, vamos supor que eu tenho equipamento A, classe A do Inmetro, ele é bem eficiente, ele consome ali, ó, vamos supor que ele seja com split de, aqui nesse caso, Electrolux, 9.000 BTU por hora. Ele está consumindo 17 kWh por mês. Isso baseado em 1 hora por dia de funcionamento por mês. Então é dessa forma que é apresentado aí para vocês aí esse cálculo. E eu faço algumas brincadeiras com isso, né? Porque muita gente não sabe, mas vai lá, pega um split, instala 12.000 BTU por hora, ele vai consumir pelo menos ali, ele tem um consumo de 1 kW. Se eu for usar ele durante, vamos supor, 1 kW, multiplicado aí por, sei lá, 6 horas por dia, por 30 dias no mês, né? Eu tenho 180 kWh. E 1 kW aí custando na ordem aí de 0,8, 0,7 reais, vocês vão ter uma bela surpresa, né? Vão pagar quanto aí, ó? Faça a conta aí, ó. Vamos supor aí que eu faça 180, que é a multiplicação de 1 kW, que é o consumo. Então, vamos lá, 180 vezes 0,7, vocês vão pagar 126 reais. Então, a pessoa às vezes coloca um split ali e não sabe que vai pagar depois o preço de um equipamento novo a cada ano, porque um split hoje vai comprar aí, da ordem aí de R$ 1.300, mas é o consumo de energia se não souber usar, ou às vezes é necessário um escritório, coisa assim, né? Então vejam que essa é a primeira parte.